meu nome é Maísa e hoje é dia daquela lista imensa de livros que eu pretendo ler em setembro. Antes de mais nada, se você gosta de livros, de ler, de comprar livros, te faço um convite para se inscrever nesse canal. Também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para fazer comentários e para me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Setembro, talvez eu tenha surtado um pouco e escolhi uma quantidade grande de livros. Mas, ao contrário de outros meses, a quantidade de calhamaços é menor. Então, isso fez com que coubessem mais livros nessa lista. Essa é uma lista do que eu pretendo ler. Se eu mudar de ideia, trocar livros ao longo do caminho, não tem problema nenhum. Eu preciso dessas listas para me dar uma orientação, um objetivo. Senão eu fico olhando para o estante, fico perdida, de repente passou-se 15 dias e eu não li nada. Então é só por isso que eu gosto de fazer essas listas. Não acho que todo mundo tenha que seguir o mesmo padrão. A primeira escolha é Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers, publicado pela Morro Branco. Eu coloquei esse livro lá entre os 10 que eu gostaria muito de ler até o final do ano. Vou deixar o vídeo aqui nos cards, se você tiver curiosidade para saber quais os 10 livros, além de todos os projetos que eu quero ler até o final do ano. Foi um presente de páginas de Euterpe, me elogiaram bastante nesse último vídeo e eu fiquei curiosa. E além do mais, é um livro curtíssimo. A gente tem aqui menos de 200 páginas, então acho que vai dar certo. Então temos aí a primeira escolha para o mês de setembro. Outra escolha é Vórtices, do Gustavo Rosseb, publicado pela editora Jangada. Esse daqui é uma resenha que vai sair na News da Leitura, então se você assina a News da livraria, em breve essa resenha vai sair por lá. É uma ficção científica de um autor nacional, fiquei bastante curiosa. E então outro livro também bem curtinho, são menos de 250 páginas, uma distopia, uma pegada assim de ficção científica distópica. Fiquei bem curiosa e em breve venho comentar com vocês o que eu achei. Lá pelo Roda do Enigma, um clube de leitura de livros de suspense e mistério que eu tô fazendo junto com o Afonso, as informações todas aqui embaixo. A gente escolheu Falsificadas, da Kirsten Shen, publicada pela Astral Cultural. Outro livro também curtinho, a gente tem menos de 300 páginas. E é interessante porque, inclusive, me perguntaram se esse livro era de suspense e mistério. Porque a premissa dele é falar de pirataria de bolsas de grife. Então nós temos aqui duas mulheres que vão acabar fazendo essa pirataria de uma forma bem inteligente, inclusive. Mas ele é um livro de suspense e mistério. Ele é uma aventura policial elegante feminista que questiona o mito da vida perfeita por meio de duas mulheres inesquecíveis e determinadas a exigir mais da vida. A gente vai fazer essa leitura coletiva num clube que é aberto, então se você tiver interesse, tiver com o livro aí, vem ler com a gente pra gente discutir. Parece que ele vai trazer aquela área cinzenta que é a nossa realidade, então imagino que sejam discussões assim muito boas. Pelo Fantasticai, nós vamos ler Foundryside, As Margens da Fundição, do Robert Jackson Bennett, publicado pela Morro Branco. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma trilogia. Nós vamos ler Foundryside agora em setembro e em outubro a gente lê Shorefall. Espero que nesse meio tempo a Morro Branco publique o terceiro e último livro, que se não me engano se chama Locklands. Aqui um sistema de magia diferente, ele parte do princípio que é possível dar uma nova identidade para um objeto. Então, a partir de caracteres, inscrições que são feitas nos objetos, ele vai passar a fazer coisas diferentes daquela que ele foi atribuída quando foi construído. Uma coisa assim, parece bem diferente. Já me disseram que ele lembra vagamente essa premissa da magia com Os Lobos Dourados, publicado pela Astral Cultural, que eu já fiz a leitura, já tinha comentado inclusive que eu tinha achado um pouco difícil esse início por conta desse sistema muito diferente. Dizem que Foundryside ele tem essa mesma pegada, né, dessa habilidade de mudar o fim de um objeto. Parece que é alguma coisa assim. E aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Sância, que é uma ladra e que vai se envolver aí numa confusão em relação a esses códigos. Muito curiosa, um calhamaço, coisa que eu adoro. Eu falei que não tinha muitos calhamaços, né? Mas eu acho que tem 2 ou 3 aqui.
600 páginas, leitura coletiva aberta do Fantasticai. Se você quiser fazer leitura com a gente, tá mais do que convidado. Para o projeto 50 antes dos 50, eu vou fazer leitura de Unicelular, do Tarcis Magellan, publicado pela Martin Claret, um autor nacional, publicando aí um livro que tem uma pegada de ficção científica, cheia de suspense e mistério. A protagonista desse livro, ela vai investigar o envenenamento de um garotinho. Parece que esse garoto, ele é filho de diplomatas, então a gente tem um incidente aí que pode tomar proporções muito grandes. Então ela vai investigar esse envenenamento e ela vai parar na iniciativa Unicelular. É o que eu sei dessa história, tô bastante curiosa, achei muito bonito o corte desse livro. Ele tem uma planta arquitetônica desse complexo, documentos confidenciais, ele parece bem gostosinho de ler, então vai ser pro projeto 50 antes dos 50. Continuando a série do Miron Bolitar, vou ler o terceiro livro, que é Sem Deixar Rastros, do Harlan Coben, publicado pela Arqueiro. Aqui a gente continua a seguir o Miron Bolitar. Ele foi um ex-atleta que, por conta de uma lesão, teve que deixar muito cedo as quadras. E hoje ele é empresário de novas revelações, mas ele sempre está investigando alguma coisa. E aqui parece que ele vai ser confrontado com o passado dele, porque um ex-rival vai desaparecer e ele vai atrás para entender o que aconteceu. E aí aquela velha história do Coben, né? A gente vai ter um emaranhado de mistérios que vão acabar sendo todos resolvidos. Outro livro que parece curtinho, menos de 300 páginas, então terceiro livro da série Miron Bolitar. Outro livro de suspense e mistério que tá dando o que falar é A Empregada, da Freida McFadden. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma série, não sei quantos livros, eu sei que lá fora já saiu o segundo. A editora, se não me engano, já anunciou que vai trazer o segundo livro também, apesar de serem histórias fechadas. Acho que todo o problema de A Empregada é resolvido aqui, mas nós temos uma personagem que vai continuar a sua história. E é um livro que tá deixando todo mundo doido, cheio de reviravoltas. O próprio livro, ele menciona que ele vai deixar mesmo os leitores mais cascudos do gênero de thriller, né, de suspense e mistério, bastante surpreendidos. E parece que de fato ele tem conseguido fazer isso. Tô tão curiosa que dizem que realmente é impossível de largar. Então fica aí mais um suspense e mistério. Agora um romance de época, Um Duque para Diana, ou Diana, como queira. É o primeiro livro que eu imagino ser uma trilogia, Escola de Debutantes, porque aqui a Sabrina Jeffries vai trazer 3 protagonistas que vão criar uma empresa de eventos. Então por isso que eu imagino que seja uma trilogia. Nesse primeiro livro, a Diana, ou a Diana, ela vai apresentar à sociedade a irmã de um duque. Esse duque parece que tem um mistério aí por trás, mas a Diana quer deixá-lo apresentável também. Ele parece desgrenhado, ele parece ser extremamente teimoso, e aí a gente imagina o que vai acontecer. A curiosidade realmente vai ser em relação a esse mistério. Então, eu gostei muito da escrita da autora, eu li o primeiro livro só de uma outra série dela, preciso terminar, mas eu gosto muito de um romance de época, aquela coisa fofinha que a gente sabe que vai ter um final feliz. Agora uma distopia, Garota Propaganda, da Veronica Roth, a mesma autora de Divergente, aqui publicado pela Planeta Minotauro. É uma distopia, mas a gente vai ter os eventos depois que esse governo tirânico foi derrubado. Então existia esse governo, ele obrigava as pessoas a colocarem um implante ocular e através desse implante eles sabiam tudo o que se passava ali em relação a essa sociedade. E as pessoas que eram contrários a esse governo, elas eram aprisionadas. A Sônia, ela era a garota propaganda desse governo tirânico e ela, depois que esse governo foi deposto, ela tá presa. Então 10 anos se passaram depois desse evento e aí um antigo inimigo dela vai atrás dela na prisão e com uma proposta: se ela encontrar uma garota que está desaparecida, ela poderá ter sua liberdade de volta. E aí parece que ela vai ser confrontada então com mistérios, inclusive em relação à própria família dela. Tô curiosa, eu gosto da escrita da Veronica Roth. Eu li Divergente, sou da turma que não gostou do final, mas a cada dia que passa eu consigo entender melhor as escolhas dela para aquela trilogia. Eu adoro a duologia de Cravo e a Marca e já li Os Escolhidos também, que é um primeiro livro de uma outra série. Tô super curiosa, vai ser uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, as informações aqui na caixa de descrição. Bora ler com a gente!
Pelo Fantasticai, então, a gente tem a finalização da duologia dos livros do chá com o Veneno Doce e Sombrio, publicado pela Galera Record. Aqui a gente tem, então, os desdobramentos do primeiro livro. Nem vou falar muito da sinopse para não estragar a experiência de quem ainda não leu o primeiro livro. Mas a gente vai fazer a duologia, a gente já tem aqui um protagonista na capa do livro, que já está me dando dicas daí para onde é que isso vai caminhar. Essa edição ela veio com adesivos que eu vou adorar colocar no meu caderno de leituras. Tô curiosa, eu já tinha comentado no vídeo anterior o que eu achei do primeiro livro. É uma magia ali que tá entrelaçada com a cultura do chá, acima de tudo na China, não só da China, mas nesse caso específico sim. E eu gostei muito dessa mistura da habilidade de quem serve o chá, de algumas pessoas, né, não é todo mundo, com as características daquele conjunto de plantas usadas para aquele determinado chá. Gostei muito, em breve venho comentar o que eu achei então da finalização da duologia. É um grupo aberto, se você já leu o primeiro livro, tem curiosidade em ler o segundo, o convite para a leitura coletiva tá aí. Outra leitura coletiva do Fantasticai, Estrelas em Suas Veias, da Laura Sebastian, o segundo livro da trilogia que começou com Castelo em Seus Ossos. A Laura Sebastian é a mesma autora da trilogia Princesa das Cinzas, eu li, gostei bastante. Aqui a gente tem de novo uma trama que é muito mais política, então são vários reinos, nós temos uma mãe que treinou suas filhas para se casarem com os filhos dos outros reinos, para tomarem todos eles, porque parece que era um grande continente, ele era um grande império, por algum motivo, alguma guerra lá atrás dividiu esses reinos. E o que a imperatriz quer fazer é juntar todo mundo num único império. Ela quer tomar todos esses outros reinos. Para isso, ela treina suas 3 filhas. Elas, de fato, se casam com os outros 3 reis ou futuros reis. E aqui a gente tem uma magia que está ancorada nas estrelas. Então, algumas pessoas têm a habilidade de fazer cair uma estrela e pegar o pó de estrela para usar dessa habilidade mágica. E, nossa, o primeiro livro, a Laura Sebastian, ela não tem dó da gente. Uma série de coisas acontecem, não dá pra gente se apegar a personagem nenhum. E nós tivemos algumas perdas. Eu ainda tenho aquela esperança de que talvez aquilo tenha sido uma ilusão coletiva, não sei, mas estou muito curiosa. O terceiro livro ainda não tem previsão de lançamento, ele ainda não saiu nem lá fora, mas eu acho que Arqueiro, assim que sair lá fora, vai trazer pra gente. Capas lindas. Aqui a gente tem um livro um pouco mais robusto, mais de 400 páginas. Não vou falar muito mais da sinopse desse livro, mas se você leu Castelo em Seus Ossos e quer fazer leitura coletiva com a gente, tá tudo aqui na caixa de descrição. Acabei de fazer a leitura de Desejo, o primeiro livro da série da Tracy Wolff, e agora eu quero ler Paixão. O primeiro livro, realmente, eu vi, alguém comentou num vídeo no Instagram que ele é um livro de revirar os olhos. Realmente, ele é um livro de revirar os olhos, assim. A personagem, ela comete cada coisa, é um Stalove. Mas me disseram que era pra continuar. Mas era uma leitura fluida, uma farofinha, assim, com elementos que eu já vi em outras histórias, mas me prometeram que haveriam mudanças. Nós temos uma jovem, se você ainda não conhece essa série de fantasia jovem, nós temos uma jovem que perdeu os pais num acidente e ela vai para uma escola no Alasca. Essa escola é comandada pelo tio dela, ela vai ficar no quarto junto com a prima e lá ela vai descobrir que as histórias não são apenas histórias, ela vai descobrir que alguns dos colegas dela podem ser vampiros, dragões, lobisomens, então bruxos e feiticeiros. Ela vai descobrir um outro mundo lá no Alasca. E parece que a vida dela tá correndo risco. Então a gente tem tudo isso no primeiro livro e ela vai se apaixonar, evidentemente, pelo cara errado. Mas essa paixão dela é muito rápida. E, bom, enfim, é uma fantasia jovem. Acontecem coisas no primeiro livro que me deixaram intrigadas e o final, ele deixa assim a gente com realmente vontade de correr para o segundo livro. E a partir daqui a gente tem um aumento significativo de páginas. Então nós temos cerca de 600 páginas. Esse é o segundo livro, Paixão. Claro que não dá para falar muita coisa dele, porque é só para quem viu o primeiro livro, para quem leu o primeiro livro. Aqui a gente tem o marcador, né? É a série Crave.
Tô curiosíssima. Vamos ver o que a Grace vai aprontar nesse segundo livro. Também vou fazer a leitura de Prazeres Violentos, da Chloe Gong, publicado pela Alta Novel. É o primeiro livro de uma duologia, a editora acabou de lançar o segundo livro. Aqui a gente tem uma história inspirada em Romeu e Julieta, só que se passa em Xangai de 1920, com gangues rivais e um monstro nas profundezas do rio Huangpu. Tô curiosa, dizem que é um livro muito bom. Apesar dele ter uma classificação indicativa de 14 anos, ele tem muita violência, muitas mortes, a gente tá falando de gangues rivais. Vai ser uma leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas e também vai ser uma leitura coletiva da Livraria Leitura BH. Como eu adoro discutir, conhecer novas ideias, vou participar das duas, então fica aí uma capa maravilhosa, eu acho essa capa linda. Ele não é um calhamaço porque ele tem menos de 500 páginas, mas ele parece ser bem gostosinho de ler. Olha só, bem diagramado. Tá aí mais uma leitura coletiva. E se eu der conta, e se for tudo muito suave, muito simples, eu sei que eu tenho mais um ou outro livro que eu pretendo encaixar, mas eu também coloquei Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, publicado pela Valentina, que a gente tem 4 contos, uma ficção científica, em que já me disseram que não é para ficar imaginando como é que vai ser a ficção científica. Basicamente, nós temos um café em que, se você quiser voltar no tempo, você tem que ir lá, se sentar numa mesa específica e antes que o seu café esfrie, você tem que voltar para aquele tempo atual, né? Então você vai voltar no tempo, resolver algum problema e voltar antes que o café esfrie. A Valentina acabou de publicar um segundo livro de contos, então eu tô super curiosa porque muita gente falou super bem desse livro e parece bem rápido de ler. Então coloquei ele aqui, quem sabe no final de semana, uma hora que eu tiver terminado as leituras do dia. Eu já comentei com vocês que eu gosto de colocar geralmente metas para todos os livros. Então, todos eles eu leio mais ou menos 30 páginas por dia, costumo fazer leitura de 5 livros ao mesmo tempo, porque isso vai me obrigando a me lembrar da história do dia anterior, e eu acho que, principalmente para calhamaços, vale super a pena, porque passa o mês, passa a leitura e eu nem percebi. Bom, foram essas as minhas escolhas para o mês de setembro. Por enquanto isso, posso tirar, posso colocar, mas eu gosto de trazer essas listas, compartilhar algumas dessas leituras e fazer o convite, acima de tudo, quando a leitura coletiva. Gostou das minhas escolhas? Já montou a sua lista de leitura para o mês de setembro? Eu leio muito, então às vezes o tamanho das minhas listas pode assustar. Tem gente que vai escolher um livro para ler no mês, tá ótimo. O que vale é a diversão, é conseguir ler, conseguir ficar feliz com aquela leitura. Então bora fazer uma troca de figurinhas, me dizer o que você pretende ler, quais são as sugestões para que eu acrescente nas minhas próximas listas de leitura. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui da Amazon. Se você puder utilizar o meu link ou do seu produtor de conteúdo preferido, isso ajuda a gente bastante. Não tem nenhuma modificação no preço, no valor final para você, mas uma porcentagem vem para a gente, para esse link que você escolheu. Então, se puder utilizar meu link, agradeço bastante. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!